Olá, investidor, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao InfoMoney TV, Morning Call, sua primeiríssima informação do dia. Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou analista da Clia Corretora e estou aqui para comentar o panorama dos mercados para a sessão de hoje, nossa quarta-feira, 21º dia de setembro de 2016, uma quarta-feira super esperada pelo mês, super esperada por todos os players de mercado, sobre todos os aspectos. Vamos começar falando dos mercados internacionais, primeiramente, com a bolsa na Ásia e Oceania, com as bolsas na Ásia e Oceania. A bolsa em Tóquio fechou com alta expressiva de 1,91%, o principal índice Nikkei, obviamente. A bolsa em Hong Kong fechou em alta de 0,59%, enquanto o principal índice na China, o Xangai Composite, com alta de 0,1%. O noticiário positivo começa por aí, pela Ásia e Oceania, com o Banco Central japonês, o ministro Kuroda, reforçando o programa de incentivos fiscais por parte da sua economia para os seus agentes econômicos. Reforçou o programa de recompra de títulos, que é da ordem de 80 trilhões de ienes. Reforçou a ideia de que o plano de meta de inflação continua sendo para 2%, e agora voltou-se não só para esse programa de incentivo monetário, mas também com um foco, uma meta na curva de juros, de yields, na curva de ganhos. Ou seja, manter essa curva próxima de zero ou em zero nos próximos 2 anos. Isso muda bastante a estrutura e o discurso, na minha avaliação, por tudo que eu vi aqui, é um discurso extremamente forte, simplesmente apertando o botão de imprimir dinheiro e jorrando dinheiro na economia. Quer porque quer impulsionar. Para uma linguagem mais objetiva, dando Viagra a rodo e de graça para toda a economia japonesa, de modo tentar a fazer impulsionar. Falou-se em programa de helicóptero do dinheiro, falou-se em programa de estímulos com base em cima do mercado de trabalho, falou-se em diversos programas e agora, de uma maneira inesperada, colocou-se um novo programa de incentivo com base na curva de juros. E curva de juros a gente sabe que influencia todos os demais mercados. Aqueles apreciadores, aqueles que gostam de intermarket análises, né? Ou seja, análise entre mercados, que é o futuro da análise técnica hoje em dia, né? Percebe muito bem que tudo começa na Ásia e Oceania, né? O Japão faz um programa de incentivo fiscal muito forte, que acaba fazendo com que sua moeda desvalorize. E sua moeda ien se desvalorizando traz incentivos de mercado de renda variável para o resto do mundo. E aí a Europa começa a trabalhar no terreno positivo, em função do bom noticiário vindo da Ásia e Oceania, os mercados de commodities acabam ganhando força e fazem com que os mercados na região das Américas abrem um terreno positivo e faz esse efeito cascata chamado Intermarket Analysis. Digamos assim, a aula número 1, quando você aprende alguma coisa sobre intermercados, digamos assim. Então, já de largada, já dá para entender que o noticiário é positivo vindo do mercado japonês e que contamina o resto do mundo, pelo menos pelo momento da nossa abertura. Passando agora para os mercados na Europa, Londres nesse momento opera em alta de 0,34%, Paris opera em alta de 1,34% e o principal índice Frankfurt na Alemanha operando em alta de 1,21%. Todas as bolsas muito bem impulsionadas e bem humoradas em função do bom noticiário japonês, mas ainda tem fala da Janet Yellen hoje após a divulgação do juro americano, que é outra dúvida vinda para o mercado. Não é uma dúvida no sentido da fala. O resultado do juro me parece uma coisa muito mais clara. Daqui a pouco eu vou falar mais especificamente sobre isso. Petróleo, bem humorado com os mercados no mundo inteiro, segue subindo bem. WTI, operado nos Estados Unidos, opera em alta de 1,95% e o do tipo Brent opera em alta de 1,83%. O minério de ferro, com 62% de teor de ferro, fechou em alta de 0,18%, cotado a 55,87 dólares a tonelada. O futuro americano, o S&P 500, para o momento aponta aí uma abertura positiva, operando em alta nesse momento de 0,42%. Gente, para o horário agora, 8 horas e 47 minutos,
e pelo futuro americano, 0,42%, tudo leva a crer que teremos uma abertura bem positiva por aqui, com bolsa para cima e dólar para baixo. O final do dia, muito vai depender do FED, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas a abertura certamente vai ser bem positiva, com dólar para baixo, que segue enfraquecendo no mundo inteiro, pelo menos ali em passos mais curtos, com os mercados de renda variável impulsionado pelo programa de estímulos no mercado japonês. Muito bem, dito isso, vamos dar uma olhada agora na agenda de hoje. A gente vai começar com o Conference Board da China. Esse dado sai às 10 horas da manhã, é um indicador relevante, mas o que já começa a agitar os preços, principalmente no mercado de dólar, é às 10h30 da manhã que nós temos a divulgação dos estoques de petróleo, tá ok? Esse é o primeiro dado relevante que nós temos aí às 11h30 da manhã. E aí depois, na sequência, pessoal, nós temos às 3 horas da tarde a divulgação oficial da decisão do FONC, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central americano. O FONC vai ser divulgado às 3 horas da tarde e a coletiva da presidente do Banco Central, que é a Janet Yellen, vai ser às 3h30. Essa coletiva vai servir aí como statement, como uma declaração e perguntas e respostas sobre o andamento da economia, e o mercado vai buscar uma proxy, vai buscar uma referência para saber se o juro vai mesmo subir agora em dezembro ou vai deixar para o próximo ano. A minha avaliação, pelo que eu tenho visto e que a gente viu no domingo com o Rafi, aliás, queria fazer uma correção no domingo com o Rafi, que eu falei que tinha probabilidade de 80% de alta. Eu vi errado, tá? Eu estava bem cansado, eu estava com o fuso horário trocado ainda e que tinha chegado de viagem. Peço desculpas a vocês. Na verdade, não é 80% de probabilidade de elevação de juros, na verdade é 20%. 80% era de manter da maneira como está. Então, a probabilidade de elevação de juros agora é de 20% dado pelo mercado. E o restante fica para o final do ano, que é muito maior. Então, pessoal, as chances são bem baixas de elevação de juros hoje. Eu não acredito que vai subir o juro hoje, ainda mais com o Banco Central japonês da maneira como está agora. Mas, para dezembro, eu já faço a minha aposta que esse juro vai subir. Portanto, o comportamento do câmbio, dólar, ainda deve ser em função dos programas de incentivo, portanto, euro e dólar para baixo e bolsas de renda variável mais para cima. Eu acredito mais em bolsas para cima do que dólar para baixo, na inclinação de bolsa, porque o apetite para o risco acaba aumentando quando a gente tem o ien se desvalorizando, que é o caso como aconteceu hoje. Então, olho no estoque de petróleo às 11h30 e depois na sequência, olho às 3h30 da tarde, fala da Janet Yellen para a gente poder tratar e interpretar. Quem acompanha a sala de análise da Clear Corretora, a minha sala de análise, eu convido a você a participar da minha sala de análise, porque eu coloco na minha tela a fala da Janet Yellen ao vivo, através da ferramenta que eu tenho, e faço a tradução simultânea, então a gente pode imediatamente operar à medida que a Janet Yellen vá falando com vocês, que vai falando com a gente às 3h30 da tarde, tá bom? Muito bem. Dito isso, vamos dar uma olhada agora no gráfico do índice Bovespa, pessoal. Olha, o saldo de volume continua exemplar no gráfico diário. Se vocês olharem aqui, ele continua ainda rompendo o máximo, mostrando certa acumulação, e que as quedas, quando elas vieram com volume muito menor, e as altas, quando elas estão vindo com volume bem maior, tá? Nós temos essa resistência aqui no 58.070 como principal desafio para hoje, que eu imagino que vai ser rompido ainda hoje esse ponto, tá? 58.070, logo na abertura vai ser rompido. E aí a gente vai mirar de volta os 60.200, 60.300 pontos para tentar esse rompimento e buscar a projeção de final de ano que vai de 62 até 66 mil pontos. Eu continuo acreditando na tendência de alta, na evolução dos movimentos, pouco tendência de baixa, pelo menos por enquanto. Claro que todo cuidado é pouco, conforme o índice vai caindo e se aproximando desse suporte de 56.450, porque se isso acontecer, abre espaço para mais queda, procurando aí suporte no 52.900, podendo vir até 51.800. A minha avaliação é que a tendência de alta continua, tá? Agora, não pode parar no 60.200 e voltar a cair, porque senão a gente chama aí uma consolidação muito forte. Então, na minha avaliação, é importante que haja um rompimento desse 58.072 para agora na abertura, feche acima desse ponto para que a gente então logo venha buscar os 60.200 e romper também, tá ok? A título de
complemento, ontem eu dei recomendação de compra de CESP meia dúzia, bem aqui nesse rompimento do 14,30, tá? 14,30, 14,70. Linda recuperação, lindo rompimento de figura triangular. Tem dois alvos. O primeiro alvo está aqui, 15,70, e depois o outro está aqui, 16,70, já indicando para vocês. Para hoje, para aqueles que acompanham a minha sala, sala 4, eu devo dar a recomendação de Estácio para compra, também no rompimento de 18,70, com stop pouco abaixo de 17,55, tá ok? Galerinha, por isso que eu sempre faço esse apelo a vocês, né? Acompanhem a sala de análise lá da Clia Corretora, a minha sala de análise lá, e sobretudo a sala 4, que é onde tem as recomendações piscando em tempo real lá para vocês, tá? Eu vou colocar hoje Estácio, já coloquei CESP ontem, e outras recomendações ao longo do dia que forem acontecendo para swing trade, eu vou colocar também, além dos day trades e swing trades, o day trade que acontece de índice dólar normalmente. Últimas informações para a gente encerrar o nosso Morning Call. Ontem, o Sérgio Moro aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra Lula por lavagem de dinheiro e corrupção, a segunda vez que o Lula vira réu na Lava Jato, o que vai fechando o cerco cada vez mais. Eu volto a dizer que dessa vez eu tenho até que concordar parcialmente com as palavras do Renan Calheiros, dizer que há certo exibicionismo, há certa caça ao Lula, não que não deveria caçar, mas em termos de mercado, que é isso que eu quero focar, o mercado está muito mais preocupado com a situação da economia, ele está muito mais voltado para uma economia de mercado do que com questões políticas. Então vamos mirar 2017, a sinalização da economia, volta do confiança do consumidor e do empresariado, que são dois dados que saíram ontem e vão sair hoje também. É isso que é importante e relevante para a retomada da nossa economia, e é isso que a gente tem que focar, tá ok? Banco Central volta com a oferta de 5 mil contratos, swap cambial, 5 mil às 9h30 começa, 9h40 termina, 9h50 saiu de resultado, provavelmente deve levar tudo, como tudo deve ser. Aí também às 10 horas da manhã tem a busca de confiança do empresário do comércio para o mês de setembro, vamos ver se esse número vai melhorar. É outro dado relevante também que a gente tem que observar para agora. São essas informações, galera. Eu falei para vocês aí no chat que eu ia caprichar no Morning Call hoje. Merece até um super like aí. Aproveita e dá um super like aí. Tá ok? São essas informações que eu queria passar para vocês hoje. Dia bem humorado. Eu bastante descansado na volta das férias. Vamos com tudo. Desejo a vocês um excelente negócio na sessão de hoje. Tudo de bom. Amanhã estou de volta às 8h35 para mais um Morning Call. E, obviamente, na sala da Clia Corretora, estou indo direto para lá para poder começar os trabalhos em tempo real com o índice dólar e as operações de swing trade. Até lá. Tchau.